Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Fabiano e hoje na nossa aula número 27 nós vamos falar das características gerais dos materiais. Parte 1. Então, hoje nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre. Lembra nas aulas anteriores que a gente estava retomando, relembrando sobre a litosfera e a astronomia? Então, hoje, a partir dessa aula 27, nós vamos começar assuntos novos e nós vamos falar de materiais. E essa aula vai estar dividida em duas partes. Então, lembra dos nossos combinados? Pega o caderno, pega o penal, tem muita coisa para anotar, para escrever, para corrigir. Eu recebo um monte de mensagem de vocês, acho tão legal, falando que o pai está acompanhando, a mãe está acompanhando, a tia que tem até animal de estimação assistindo a aula de ciências. Então isso que é legal, a participação, a interação de vocês, né, que são os estudantes, que são o público dessa minha aula e os familiares de vocês. Gosto quando vocês entram em contato comigo pelas mídias sociais falando: Fabiana, eu estou gostando da aula, eu fiz a experiência. Participem, mandem mensaginha, postem na rede, dentro da possibilidade de vocês, que vocês estão curtindo, que estão gostando da nossa aula. Então vamos começar? Então, na nossa aula de hoje, vamos corrigir o exercício da aula anterior. Então a pergunta era assim: como diferentes formas de observação do céu influenciaram a criação do modelo geocêntrico e mais tarde ajudaram a refutá-lo? Lembra? Modelo geocêntrico, Geo-Terra e heliocêntrico, Hélio-Sol. Então, esse é o último exercício da nossa retomada. Então, a percepção a olho nu nos levou ao entendimento de que os astros giravam em torno da Terra. Lembra do movimento aparente do Sol? Se eu olho para o céu diurno, por exemplo, eu observo aquele movimento do Sol. E esses pesquisadores, as pessoas do passado, imaginavam, tiveram essa noção que o nosso planeta era o centro do universo e o Sol girava em torno com os demais planetas. Mas com o avanço da tecnologia, com os aparatos, telescópio, luneta, percebeu-se que eu tenho outros astros que têm luas. E essas luas giram em torno daqueles astros e não em torno da Terra. Por isso nós refutamos essa ideia de que a Terra, o nosso planeta, era o centro do universo, cai essa ideia. Então, mais tarde, com a utilização de aparelhos, telescópios, lunetas, foi possível observar as luas de Júpiter. E essa lua gira em torno de Júpiter. Então, não é em torno da Terra. Por isso, cai-se essa ideia do modelo geocêntrico e nós temos então que a Terra não é mais o centro, e sim o Sol. Perfeito esse exercício? Ele era um pouquinho mais elaborado, mais difícil, então caso vocês não tenham conseguido responder, não responderam ele na totalidade ou erraram, não tem problema. Vamos corrigir, pega a borracha, apaga e eu vou dar um tempinho agora para vocês fazerem a correção e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso conteúdo da aula de hoje.
Corrigir um exercício? Então, deixa agora o caderno de lado um pouquinho, né? A gente já fez a correção das atividades e daqui a pouco a gente retoma com ele. Porque agora a gente vai começar nosso assunto novo. Vamos falar de materiais, das características dos materiais que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, olha que legal que eu apresento para vocês algumas palavras. Eu trago 3 termos novos. Esses são os termos da nossa aula de hoje. Matéria, que é o título da nossa aula, né? As características gerais da matéria. Corpo e objeto. Ah, mas Fabiano, você tem que explicar, eu sei o que é corpo. Eu tenho o meu corpo, tem braço, tem perna. Não é bem esse corpo. É a mesma palavra, mas ela vai ter um outro significado. Por isso tem que prestar atenção hoje na minha explicação. Então, chamamos de matéria a tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. E pode ser, portanto, ter alguma forma ser medido. Então, os nossos objetos do dia a dia, eles são constituídos de matéria. Então, se eu pego um caderno, se eu pego um celular, se eu pego uma maçã, um objeto, uma roupa, um tênis, eles têm massa, eu já vou explicar o que é massa para vocês. Eles ocupam um lugar no espaço, então um espaço numa gaveta, num armário, em cima da mesa, eles estão ocupando um espaço. Ou seja, eles podem ser medidos, Eu posso colocar numa balança, eu posso pegar uma fita métrica, uma régua e medi-los. Então, matéria é tudo aquilo que existe, que tem massa e que ocupa um lugar. Agora, eu vou dar um nome para essa matéria. Eu tenho que identificá-la. Então, agora eu vou para corpo. Corpo é uma porção limitada desta matéria. E objeto é um corpo fabricado por um determinado fim. Ai, Fabiano, ficou um pouco complexo, eu não entendi. Matéria eu até entendi um pouquinho, mas corpo e objeto não ficou claro. Você me ajuda? Claro que eu ajudo. Preste atenção nessa próxima tela que eu trago para vocês. Eu trouxe um exemplo. Eu trouxe um exemplo de matéria, de corpo e de objeto. Então, acompanhe comigo. Resumindo, podemos dizer que o ferro é matéria, a barra de ferro é o corpo e o portão que é feito de ferro é o nosso objeto. Então, vamos entender? Lembra que eu falei que matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa um lugar no espaço e pode ser medido. Então, nós vamos pensar que matéria é aquele material que está bruto na natureza. Então, se eu pegar este minério de ferro, extraí-lo, lembra da aula de extrativismo? Mineral? Então, quando eu extraio este material da natureza, ele está bruto. Eu consigo medi-lo. Eu posso pegar uma régua. Tem 30 centímetros, tem 15 centímetros de altura, tanto de largura. Se eu colocar numa balança, ele pode ter tantos gramas ou quilos, então eu consegui medir. E ele ocupa um lugar no espaço, Se eu colocar ele sobre as minhas mãos, sobre uma mesa, dentro de um pote, então ele está ocupando um lugar. Quando eu pego este material bruto e transformo ele, modifico ele numa porção limitada, numa porção menor, eu chamo de corpo. Só que ele é feito do mesmo material bruto. Então, eu pego este minério de ferro e transformo numa barra. Uma barra de ferro que pode ser usada na construção civil. Então, ela também é feita de ferro. Então, como ela é uma parte limitada, um pouco deste ferro, eu chamo de corpo. E quando eu pego esse material feito de ferro e dou uma finalidade, eu uso no meu cotidiano, eu chamo de objeto. O portão de ferro da tua casa, da minha casa. Percebam que as três imagens que eu tenho aqui na tela são feitas de ferro. Bruto, peguei da natureza, delimitei uma parte, a barra de ferro, mas ela não tem uso, só a barra em si. Eu vou ter que transformar esta barra em vários objetos com uso no meu dia a dia. Um deles é o portão. Então, quando eu chamo de objeto, é aquele objeto útil que tem uma função no meu cotidiano. Ficou claro? Mais ou menos?
Vamos para mais um exemplo? Então presta atenção comigo. Trouxe uma outra ideia, eu trouxe 3 outras imagens para vocês. Então vamos para mais um exemplo? Podemos dizer que o tronco de árvore agora é a matéria. A tábua, que também é feita de madeira, é o corpo. E a cadeira, que é feita de madeira, é o meu objeto. Percebam agora as 3 imagens. Vamos relembrar? Peguei o material bruto da natureza, fiz agora um extrativismo vegetal. Eu estou pegando uma planta, peguei o tronco da árvore. Então percebam que ele está na sua parte mais bruta. Ele ocupa um lugar no espaço. Se eu colocar esse tronco de árvore no meio da sala, aqui na sala da tua casa, no teu quarto, ele está ocupando um espaço. Você vai ter que passar sobre ele vai estar atrapalhando, então ele ocupa um lugar. Eu posso medi-lo? Claro que eu posso. Então, se eu pegar uma fita métrica, tantos metros de comprimento. Se eu colocar numa balança, nossa, tantos quilos. Então, ele tem massa, pode ser medido e ocupa um lugar. Essa é a definição de matéria. Pego este tronco, que está bruto, retirei da natureza, e transformo ele um pouco. Nós lixamos, nós cortamos e a empresa faz uma tábua. Essa tábua por si só ainda ela não tem uma função. Mas percebam que eu fiz uma transformação. Eu peguei algo que era bruto e já estou modelando para dar uma função. Então agora eu não posso mais chamar de matéria, eu chamo de corpo, embora a tábua também seja feita de madeira. Quando eu pego essas várias tábuas e transformo numa cadeira, numa mesa, num armário, eu dei uma função para esta madeira. Então eu chamo de objeto. Ficou claro? Então quero ver se você prestou atenção. Quero ver se você é espertinho ou espertinha. Trouxe um exemplo para vocês que vocês vão fazer sozinhos aí do outro lado. Então vou ler com vocês. Vamos lá. Agora é a sua vez. Indique a sequência. Então, eu quero saber quem é a matéria, lembra que é o bruto, corpo, já comecei a modelar, e objeto, que tem uma função no meu cotidiano. Então, eu trouxe para vocês 3 imagens, olha que legal! Anéis de ouro, barras de ouro e pepita de ouro. Eu quero agora que você indique quem é a matéria. Quem é o corpo e quem é o objeto. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco eu volto e mostro a resposta para vocês. Conseguiu fazer? Precisou da ajuda de alguém? Chamou a mãe, o irmão mais velho, uma tia? Chama para participar da aula. Eles vão aprender com vocês. Aprendendo junto é muito mais legal. Então vamos retomar? Vamos relembrar o que eu perguntei para vocês? Eu mostrei e apresentei para vocês a ideia do que é matéria, do que é corpo e o que é objeto. E apresentei 3 imagens: anéis de ouro, barras de ouro e pepita de ouro. E pedi que vocês colocassem nessa sequência. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tem massa e eu posso medir. É a parte bruta, eu tiro da natureza. O corpo, eu peguei aquele material da natureza e já comecei a modelar, mas ainda não tem uma função.
E quando eu chego no objeto, é aquele material que eu uso no meu cotidiano, que ele tem uma funcionalidade, serve para alguma coisa. Então pensem comigo, quem é a matéria dessas três imagens? A pepita de ouro, né? Eu extraí ela da natureza. Bom, quem é o corpo? Eu pego essa pepita, que tem um formato irregular, mas eu consigo medir, consigo pôr numa balança. Só que ela não tem função. Ah, vou só ter uma pepita? Eu vou pôr a pepita num anel, vou pôr a pepita numa correntinha. Não fica bonito. Então eu vou ter que preparar, trabalhar, moldar esta pepita. Então eu tenho o meu corpo agora, é as barras de ouro. Só que ninguém sai com barra de ouro aí, né? No pulso, no peito da blusa, num cinto. Não, né? Eu vou pegar esta barra de ouro e transformá-la num objeto, que é o anel. Aí sim, os homens, as mulheres usam anéis, né? Os jovens. Então, veja que tem uma funcionalidade, é um adorno, né? Ele vai embelezar as pessoas. Então, matéria é a pepita, corpo são as barras e o objeto é o anel. Fácil, né? Sabia que vocês iam acertar. Então vamos continuar nosso conteúdo? Olha que legal que agora eu trago para vocês. A ideia de massa. Lembra que eu falei que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. Então massa é uma propriedade relacionada à quantidade de matéria que um corpo possui. Então aquela pepita de ouro, aquele tronco de árvore, aquele minério de ferro, eles têm massa, é uma propriedade, eles têm uma quantidade de material, eles são feitos de uma quantidade de materiais. Para conhecer a massa de um material, nós utilizamos as balanças. Eu trouxe aqui para vocês nessa imagem uma balança de 2 pratos, que elas se equilibram. Então, se eu pegar aquela pepita de ouro, o tronco da árvore ou aquele minério de ferro, se eu colocar na balança, eu vou estar medindo a sua massa. Vamos ver aqui comigo 2 exemplos de balança? Então, acompanhem aqui comigo. Eu trouxe para vocês uma balança de cozinha. Então, muitos de vocês já devem ter visto, a mãe tem em casa. E esse outro exemplo é uma balança de banheiro. A gente tem outros exemplos de balanças, uso comercial, em hospitais, na medicina. Então, eu trouxe esses 2 para vocês. Vamos ver a primeira da cozinha? Tem uma balança portátil que a gente pode utilizar para colocar alimentos, para fazer uma receita bem medidinha. Então, se eu pegar esse objeto, por exemplo, né, um pezinho, e colocar, vai registrar quanto de massa esse material apresenta. Claro que vocês não conseguem ver porque vocês estão muito longe, mas se eu aproximar para vocês essa balança, olha que legal, quando eu forço a minha mão, aparece no visor a quantidade de massa. Como essa balança aqui ela é pequenininha e ela tem uso doméstico para a gente pesar farinha, para fazer uma receita, açúcar ou até líquidos, ela vai medir em gramas. Mas se nós pensarmos nesta balança aqui, por exemplo, de banheiro, né, que a gente está mais preocupado com a nossa saúde, como que nós estamos, né, pesando, né, que vai registrar a nossa massa, então nós vamos subir nesta balança e vai aqui no visor, vai registrar o seu peso, né? Quanto de massa você tem. Não confunda massa com peso. Massa é a nossa constituição, do que nós somos feitos. O peso está relacionado com a gravidade do nosso planeta. Então, quando eu falo, eu vou me pesar na balança, a gente está usando o conceito errado. Eu vou me massar na balança. Mas é esquisito falar isso, né? Por convenção, a gente fala peso, mas tem a força da gravidade. As balanças, tanto essa de cozinha quanto esta de banheiro e outras que eu vou apresentar agora, elas registram, elas marcam a nossa massa. Vamos acompanhar aqui comigo na tela mais exemplos? Então, olha o que eu trago para vocês. Vocês já viram essas aqui? Por exemplo, balança para bebês. Então, você pequenininho, nasceu, vai lá no pediatra e vai registrando o ganho de peso o seu quando você era criança, de um irmãozinho, de um priminho.
A balança comercial, então você vai ao mercado, vai lá na parte de frutas, verduras com a mãe, com o pai, com a avó e vai comprar frutas. Coloca no pacotinho, né, no saquinho plástico e vai pesar, porque esses produtos são vendidos pelo seu peso. Balança hospitalar, então quando você vai no médico, vai medir a sua altura, aqui registrar o seu peso. A balança de cozinha que eu mostrei para vocês, a balança de banheiro que eu mostrei para vocês. Veja a infinidade de tipos de balança que nós temos que registram a massa dos objetos. Então eu posso pegar, por exemplo, na balança de banheiro e subir. Vai registrar a minha massa. Numa balança comercial, comprar 2 maçãs e colocar sobre essa balança vai registrar a sua massa. Ou seja, do que é feita essas maçãs? Quanto ela tem na sua constituição? Vamos para a parte que vocês gostam? Vocês adoram o quiz. Nossa aula de hoje tem 3 perguntinhas, tem 3 quiz. Vamos para o primeiro? A quantidade de matéria contida nos corpos denomina-se. Será que é massa? Será que é densidade? Será que é volume? Ou será que é peso? Então pensa comigo, a quantidade de massa, coloco na balança, o que será que registra? Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Vamos ver qual é a resposta correta desse primeiro quiz? Então eu perguntei para vocês, a quantidade de matéria contida nos corpos. Então lembra, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tem massa e pode ser medido. Então, quando eu vou saber a quantidade de matéria de um determinado objeto do dia a dia, eu uso o instrumento balança. Vocês aprenderam agora há pouco comigo. A balança, ela registra o quê? Ela registra, será que é a letra A massa, a letra B a densidade, a letra C o volume ou a letra D o peso? Então, quem respondeu correta, letra A massa, acertou. Então, a balança é um instrumento específico para medir a massa dos corpos, ou seja, quanto ele tem de matéria. Lembra que eu falei para vocês, quando eu expliquei da balança, não confunda com peso. Embora nós utilizamos no cotidiano o termo peso, eu vou colocar lá na balança para pesar. Você vai no mercado, mas onde é que está no mercado a balança para pesar as frutas? Ou você vai na farmácia,
com o irmão mais velho, comprar algum medicamento, ou comprar algum produto de higiene e tem uma balança e você fala assim, espera só um pouquinho porque eu vou me pesar. Então, no cotidiano, no nosso dia a dia, realmente nós utilizamos o termo pesar. Só que cientificamente ele não está correto. A balança é um instrumento que mede a massa. Mas e o peso, Fabiano? Ele está relacionado com a gravidade do nosso planeta. Então, existe uma força, vocês vão aprender isso mais para frente. Existe uma força que o nosso planeta Terra exerce sobre nós, chamada gravidade, que nos puxa para o centro. Graças a essa força, junto com a nossa massa, resulta no peso. Perfeito? Vamos para o nosso segundo quiz de hoje? Então, qual é o instrumento usado para medir a massa? Será que é a letra A, o termômetro? Letra B, microscópio? Letra C, balança? Ou letra D, telescópio? Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para ver a resposta correta. Vocês viram que esse quiz número 2, ele era bem fácil, porque já tinha termos de instrumentos que nós já conversamos em aulas passadas. Vamos dar uma olhada comigo aqui na tela? Nós já conversamos um pouquinho sobre o que é um termômetro, microscópio e telescópio. Hoje, nós aprendemos sobre a balança. Então, a resposta correta desse exercício, o instrumento que nós usamos para medir a massa, é a balança. Mostrei para vocês e dei alguns exemplos. Mas por que não é os outros, Fabiano? Por que não é o termômetro? O termômetro é aquele instrumento que nós usamos para medir temperatura dos corpos. Quando você está doente, você está com febre, alguém, um familiar seu, utiliza esse instrumento para medir a temperatura do seu corpo, para saber se você está doente, se está febril. Um outro exemplo, lembra do microscópio, que nós tivemos uma aula específica para microscópio, que eu mostrei as partes, a lente ocular, a lente objetiva? Então, ele é um instrumento que vai o quê? Facilitar a visualização de seres vivos microscópicos, as suas partes. E o telescópio, lembra? Quando nós estudamos a astronomia, é um instrumento, é um conjunto de lentes que eu posso visualizar o céu noturno, as estrelas, os astros. Então vejam que são instrumentos relacionados com a nossa disciplina de ciências, que vocês já conheciam. Então a novidade de hoje é a balança, um instrumento específico que mede a massa dos corpos. Vamos seguir adiante? Olha o que eu trago para vocês. Já que eu tenho a balança e ela registra essa massa,
Eu tenho que ter uma unidade. Lembra quando eu coloquei o pezinho nessa balança de cozinha? E vamos dizer que registrou 200. 200 de massa. Mas 200 o quê? Imagina que você vai lá na farmácia e sobe na balança e registra 43. Mas 43 o quê? Eu preciso de uma unidade. Você vai no mercado, compra um mamão e coloca sobre a balança. Sei lá, um mamão vai pesar 120. Mas 120 o quê? Eu preciso de uma unidade que registre a massa. Então hoje nós vamos aprender duas unidades, grama e quilograma. A medida padrão utilizada para medir a massa é quilograma, cujo símbolo é um K e um G. O grama, gente, é o grama, não confunda com a grama. A grama é o vegetal, né? Aquela planta verdinha, então não pode mais confundir. O grama, unidade de massa, que é representada pela letra G, é uma unidade de massa derivada do quilograma e é empregada nas medidas de pequenas quantidades de massa. Então, nós temos várias unidades de medida. No nosso dia a dia, no cotidiano, nós utilizamos o quilograma. Então, quando você subir na balança, vai registrar 43 quilos, né? Quilogramas. O mamão, 120 gramas. Ah, mas eu tenho unidades muito maiores, tonelada, por exemplo. Aqui a gente está usando as unidades do cotidiano. Então, quando um corpo tem muita massa, nós utilizamos no cotidiano a unidade quilograma. Quando o objeto tem pequena proporção, pequena quantidade de massa, como eu mostro aqui na tela para vocês, nós utilizamos grama. Claro que eu tenho outras unidades, que eu tenho objetos muito mais pesados do que que um quilograma. Então, toneladas e objetos muito leves, que nem o grama registra. Mas como nós estamos trabalhando com objetos do cotidiano, vamos pensar e lembrar, falei em balança, mede a massa e a unidade, quilograma e grama. Olha que legal que eu trouxe para vocês nesta imagem. Então, geralmente utilizamos as unidades quilograma ou grama para expressar a massa de um material, um objeto do nosso cotidiano. Eles são muito próximos. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, percebam que eu trouxe essa balança nessa imagem, essa balança de 2 pratos. Ela tem que ficar equilibrada. Percebam que nesse meu lado, aqui o esquerdo, eu tenho um objeto com 1 quilo. Deste outro lado, no lado direito, eu vou ter um objeto com 1000 gramas. E está equilibrado, porque eles têm a mesma massa, só a unidade que eu utilizei diferente. Então, eu quero que vocês guardem que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Vamos para o nosso último quiz de hoje? Ah, Fabiano, mas é tão bom, eu gosto de responder essas perguntas. Você pergunta aí e eu respondo alto aqui na minha casa. Até o vizinho está escutando. Que bom, o vizinho vai saber que você está estudando e que você está aprendendo comigo. Então vamos para a pergunta 3? 1 quilograma é igual a, letra A, 1 grama, B, 10 gramas, letra C, 100 gramas ou letra D, 1000 gramas. Daqui a pouco eu volto e vejo que você vai estar certinho na resposta.
Vamos ver a resposta correta do nosso quiz? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Perfeito. Lembra da tela anterior, da imagem anterior da balança com os 2 pratos? Então vamos agora pegar o nosso caderno. Coloca a data de hoje, coloca o título da nossa aula, né? Características gerais dos materiais, aula número 27, e eu trago para vocês 2 exercícios. Então não precisa copiar o desenho, porque eu sei que ele é difícil, né, de representar, de desenhar. Vamos copiar a pergunta e quando você for resolver esse exercício, porque eu só corrijo na nossa próxima aula, você pode rever, visualizar essa aula no YouTube para poder responder. Então, exercício número 4 da página 137 do nosso livro. Analise as 3 figuras abaixo para descobrir a massa de cada fruta. Então, eu tenho 3 balanças e cada balança tem frutas, são balanças de 2 pratos. A balança 1 tem melão, abacaxi e um pezinho de 1 quilo. A balança 2 tem também 2 melões, um melão e um pezinho de 1 quilo. E na balança 3 eu tenho 4 abacaxis e está equilibrado. Ele quer saber quanto peso eu coloco ali para deixar equilibrado. Então, olhem a pergunta. Quantos cilindros de 1 quilograma terão que ser colocados para nivelar a balança na posição indicada na figura 3? Então, você vai ter que analisar as 3 imagens. Bom, se na balança 1 eu tenho 2 melões, 2 abacaxis e um pezinho de 1 quilo e está equilibrado, você tem que ter uma noção de quanto pesa cada melão e cada abacaxi. A mesma coisa na balança 2. Se eu tenho 2 melões num prato e no outro prato eu tenho um melão e um peso de 1 quilo, eu tenho que ter uma noção de quanto pesa este melão. Então, vocês têm que analisar as 2 imagens anteriores, descobrir quanto de massa tem um melão, quanto de massa tem um abacaxi, para achar a resposta correta da terceira situação. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu volto para mostrar o próximo exercício para vocês.
Copiou o exercício? Bem caprichadinho? Deixa espaço, deixa algumas linhas para você resolvê-lo. E vamos para o próximo? Então observe comigo aqui na tela. Próximo exercício. Esse não é do livro, então ele não tem um número. Você pode colocar ele na sequência do anterior. E vai copiar. Num dos pratos de uma balança foi colocada certa quantidade de açúcar. Eu não sei quanto é. Para equilibrar a balança, foi necessário colocar no outro prato 2 pezinhos de 200 gramas e 1 pezinho de 100 gramas. Quanto de açúcar foi colocado na balança? Então, para você responder esse exercício, você tem que imaginar essa situação. Pensa uma balança de 2 pratos. Um prato foi colocado uma quantidade de açúcar. No outro prato, 2 pezinhos de 200 gramas. Então, você vai ter que somar. E 1 pezinho de 100 gramas. Eu quero esses pratos equilibrados. A mesma quantidade de massa que eu tenho de pezinhos de um lado é a mesma quantidade de massa de açúcar do outro lado. Vou dar um tempinho para vocês copiarem esse exercício e eu volto para a gente encerrar nossa aula de hoje.
Copiou o exercício? Ótimo! Então você vai ter um tempo para resolvê-los, porque nós vamos corrigir na nossa próxima aula. Vocês acreditam que já acabou a nossa aula de hoje? Passa rápido, tudo que é bom passa rápido. Então, gostaram da aula de hoje? Então, qual foi a intenção da nossa aula? Apresentar para vocês o que é massa, as unidades de massa e mostrar para vocês que existe um instrumento específico que mede a massa, a balança. Então, tudo isso nós aprendemos hoje. Espero que vocês tenham gostado e nós nos encontramos na nossa próxima aula Paraná. Tchau, tchau!